3, Gênesis 3, capítulo 3, versículo 8, diz assim: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. No versículo 9 diz: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? Aí nós vamos lá para frente, lá no livro de Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. Hebreus 10. A partir do versículo 19. Hebreus 10, 19. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com um verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Antes, admoestemo-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Podemos assentar. Meus irmãos, desde o início, desde a criação, desde o Éden, lá no Éden, o plano de Deus para a humanidade era ter um relacionamento com o homem. O plano de Deus era se relacionar com o ser humano. Deus criou Adão, Deus criou Eva. Eles estavam lá no Éden, lá lavrando, trabalhando, cuidando do Éden. E o texto que nós limos no início, lá em Gênesis, diz que na virada do dia, Deus passeava pelo Éden e ia se encontrar com o homem, para ter ali um relacionamento com o homem, para ter comunhão com o homem. Nós fomos criados para ter um relacionamento com Deus. Mas o relacionamento, a comunhão do ser humano com Deus foi quebrada lá no início, pelo pecado. O pecado nos trouxe um afastamento de Deus. A Bíblia fala que o que nos separa de Deus, o que encobre o rosto de Deus de nós, são os nossos pecados. E desde o início foi assim. Lá atrás, Deus queria ter comunhão com o homem, com a humanidade, com o ser humano. E o pecado entrou e trouxe um afastamento do homem de Deus. Deus, Ele tinha prazer em se relacionar com o homem. Ele ia ao encontro do homem. Toda virada do dia, diz a palavra do Senhor em Gênesis, o Senhor ia encontrar com Adão para ter um relacionamento com ele. Mas por causa do pecado, houve uma separação. O homem estava separado de Deus. E mesmo na antiga aliança, no Antigo Testamento, nós vimos que poucos foram as pessoas que tiveram relacionamento com Deus. Mas Deus sempre quis o seu plano, ter comunhão com o ser humano, se relacionar com o homem. E na antiga aliança, no Antigo Testamento, eram poucos os que ali se relacionavam com Deus. O sacerdote, uma vez ao ano, ia aos santos dos santos da presença de Deus.
levar ali o sacrifício pelo seu pecado e o sacrifício pelos pecados do povo. Mas não havia o relacionamento, a comunhão de Deus com o ser humano. Eram poucos os homens que tinham um relacionamento com Deus. A história da Bíblia conta de homens que foram, homens que tiveram intimidade com o Senhor, estiveram tão próximos de Deus. Mas o amor de Deus era por toda a humanidade. Mas desde lá de trás, o nosso relacionamento, a nossa comunhão foi quebrada pelo pecado. A palavra diz, Deus diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Estamos destituídos da comunhão com Deus. Mas o plano de Deus é relacionar com o homem, é ter comunhão com o homem. E o Senhor, Deus prova o seu amor para com todos nós. Porque Ele deu o seu Filho amado, Jesus Cristo, mesmo nós sermos pecadores, a se entregar por nós, a morrer por nós. E quando nós chegamos no livro de Hebreus e vemos ali que há um novo caminho foi aberto, um novo e vivo caminho foi aberto por nós, pelo sacrifício de Jesus, pelo seu corpo pregado na cruz, pelo seu sangue derramado por nós. Hoje nós temos um novo caminho para chegar ao Senhor. O Senhor restaura com nós a comunhão dele com nós. O Senhor Jesus levou sobre si os nossos pecados. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado de todo mundo. E é através do Senhor Jesus que nós hoje temos ousadia de chegar diante de Deus. Através do seu sacrifício, através do seu sangue. Já não existe mais separação entre nós e Deus. Já não existe mais. O que pode nos separar de Deus são os nossos pecados. Mas se nós confessarmos os nossos pecados diante de Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar. A palavra de Deus diz que o Senhor tem um convite para nós. Um convite pela graça de Deus. Um convite que nós não merecemos, pela sua graça, um favor que nós não merecemos, de nós chegarmos diante de Deus. E nessa manhã eu queria compartilhar com os irmãos esses 3 convites que o Senhor nos faz, que é essencial para nós estarmos na comunhão com o Senhor. Hebreus capítulo 10, versículo 22 diz assim: cheguemo-nos. O primeiro convite de Deus para nós é cheguemo-nos diante dele com um verdadeiro coração e inteireza certeza de fé, tendo os nossos corações purificados da má consciência e um corpo lavado com água limpa. Irmão, nós podemos hoje chegar do Senhor, diante do Senhor, mas a nossa condição para termos novamente a comunhão com o Senhor, Ele exige de nós uma pureza completa e total na presença dEle. O Senhor procura em nós um coração verdadeiro. O Senhor procura em nós um coração puro, uma mente pura, uma consciência pura. O Senhor Jesus, em uma de suas passagens, ele saindo da Judéia e indo para Galiléia, no meio do caminho, ele para num poço e ali ele encontra com a mulher. E no diálogo dele com essa mulher, a mulher diz para o Senhor Jesus: A mulher diz para o Senhor Jesus: nossos pais adoram nesse monte. Vocês dizem que o lugar certo de adorar o Senhor é lá em Jerusalém. E Jesus diz para essa mulher: mulher, crê que a hora vem em que nem neste monte, nem lá em Jerusalém, adorareis ao Pai. Porém, a hora vem
E é agora em que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. O Senhor procura a verdadeira adoração de nós, porque o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor é onisciente e o Senhor procura em nós um coração verdadeiro, uma consciência limpa diante dele. Irmãos, o nosso culto aqui, ele é só uma parte da nossa adoração a Deus. É só uma parte da nossa adoração a Deus. Deus nos procura, nós nos adorando Ele em cada instante da nossa vida. O Senhor quer uma comunhão conosco completa. O Senhor ia ao encontro de Adão na virada do dia. O Senhor quer, com isso, nos dizer nessa manhã que o Senhor não quer somente a virada do dia, não. Ele quer nos encontrar, ter uma comunhão conosco, com verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e verdade, todos os dias, todo o tempo, todo momento. O sacerdote ia a Deus somente uma vez por ano, para levar sacrifícios diante de Deus, pela sua vida, pelo povo. Era uma vez por ano. O Senhor quer a todo momento ter comunhão conosco. E Ele procura em nós um coração verdadeiro, em que o adorem em verdade, em espírito. O Senhor busca em nós que nós chegamos a Ele. Ele nos convida que nós vamos chegar a Ele com o nosso coração, um coração verdadeiro e uma consciência limpa, um corpo lavado. Todo o convite que o Senhor faz a nós, da sua graça, é que nós venhamos reter. Versículo 23, retenhamos firme a nossa confissão na esperança, porque fiel é o que prometeu. O Senhor nos pede que nós venhamos reter firmes a esperança. A esperança nossa é Jesus Cristo. A nossa fé tem que ser no Senhor inabalável. Esse texto, quando fala em reter firme, porque, segundo os estudiosos, quando foi escrito essa carta aos Hebreus, a palavra, as boas novas tinham sido pregadas ao povo de Deus, e muitos ainda lembravam do judaísmo, da lei, e queriam voltar para os ensinamentos. E o texto o escritor de Hebreus fala para essas pessoas, para eles se reterem firme a sua esperança que foi pregada a eles, as boas novas, a salvação, Cristo Jesus, o Messias, o Salvador do mundo. E essa é a palavra para nós hoje, retermos firme a nossa esperança em Cristo. Amém, irmãos? E o outro convite que o Senhor nos faz é que, no versículo 24, é que consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. O texto continua no versículo 25, não deixando a nossa congregação como é o costume de alguns. Antes, admoestemo-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vede que vai aproximando aquele dia. Irmãos, esse texto aqui é tão claro para nós, que a nossa comunhão com Deus, ela depende da nossa comunhão uns com os outros. O texto deixa bem claro para nós que a congregação não é o que eu venho aqui, que eu possa receber, é o que eu posso dar. Consideremos uns aos outros. Não é o que eu quero receber aqui, eu vim aqui não porque eu quero receber, mas é o que eu vim dar. Você veio aqui cultuar a Deus, você não veio receber. Não é você dizer, eu gostei, o culto foi bom, você gostou do culto, não. O culto não é para nós, o culto é para o Senhor. Nós viemos aqui a dar. O Senhor vai nos abençoar, vai nos acrescentar, mas o nosso coração
É para nós, é servir, é dar. O Senhor nos chama para servir. Consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor, às boas obras. Não deixando a congregação, não vivendo uma vida egoísta diante do Senhor. A comunhão, ela não é egoísta, irmãos. E o Senhor Jesus, Ele diz para a tua igreja lá em João, né? Um novo mandamento vos dou. E vós ameis uns aos outros como eu vos amei. Sendo o Senhor um exemplo para nós. A nossa coroa nós podemos perder se nós não retermos. Faz parte da comunhão de nós com Deus. Confiar no Senhor, na sua palavra. Porque Ele é fiel para cumprir o que prometeu. A nossa comunhão, ela não pode ser egoísta. A palavra de Deus, ela nunca nos ensinou uma comunhão egoísta. Ela sempre nos ensinou uma comunhão de dividir, de nunca se juntar, de compartilhar. Em 1 João, capítulo 1, versículo 6. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se o Senhor nos chama para ser luz, nós temos que andar na luz como Ele andou. No versículo 7, porém, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A nossa comunhão com Deus depende da nossa comunhão com os irmãos. A minha comunhão com Deus depende da minha comunhão com os irmãos. E o Senhor nunca nos chamou com um evangelho separado, isolado, como se apresenta na igreja desse século. Uma igreja que não quer mais congregar, uma igreja que quer ficar isolado em casa. A palavra de Deus diz que aquele que se isola se insurge contra a verdadeira sabedoria. E o pior é uma igreja que conhece a palavra do Senhor e se rebela contra a palavra de Deus. Mas a palavra do Senhor Jesus para nós essa manhã é que nós consideremos uns aos outros. É para que nós estimulamos uns aos outros. É para que nós vamos encorajar uns aos outros. É para que nós praticamos, estimulamos o amor e as boas obras. É para que nós não deixamos a congregação, como é costume de alguns, mas antes nos admoestamos uns aos outros. Admoestar aqui é chamar os irmãos à correção. Irmãos, volta para o caminho do Senhor. Não anda dessa forma. Em amor. A palavra do Senhor é que nós nos aproximemos sempre do Senhor com essas palavras. É que nós nos acheguemos diante do Senhor com a consciência limpa, com o coração limpo. É que nós nos retenhamos da nossa confissão
na esperança que é Cristo Jesus, a nossa fé esteve inabalada nele, é que nós consideremos uns aos outros. E assim, sim, o novo caminho vivo que foi aberto por Cristo Jesus nos leva à comunhão com o Pai. O plano de Deus para nós, irmãos, é que nós vamos ter uma comunhão eterna com Ele. Mas passa por essa vida, pelo amor ao Senhor, pelo temor ao Senhor, né, pastor? Servir ao Senhor por amor, não por obrigação. Que Deus nos abençoe e que o Senhor nos dê vitória em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.